Olá pessoal, bem-vindo ao canal Redação Fácil, um canal que eu criei para ajudar você que quer melhorar em redação. Então, se você quer melhorar na escrita da sua redação, principalmente você que vai fazer a redação do Enem, esse lugar é o lugar onde você vai aprender redação de uma forma bem fácil, bem prática, tá? E hoje eu vou fazer uma série de vídeos mostrando como se faz as partes da redação. Todos vocês sabem que a redação ela é composta por três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E hoje, nessa série aqui, Estrutura do Texto Dissertativo Argumentativo, eu quero falar para vocês de como fazer a introdução nota 1000 da redação. Como fazer a introdução nota 1000? Por que eu estou chamando de introdução nota 1000? Porque é o modelo que eu tenho visto nos últimos anos aí do Enem, de introdução. Na verdade, desde quando o Enem começou, na verdade, esse é o modelo mais utilizado pelos alunos que tiram as maiores notas. Todas as introduções, todos os exemplos que eu vou mostrar para você aqui hoje no canal, são de redações que tiraram nota 1000, tá? Então, hoje nós vamos aprender a como fazer a introdução. Então, assista esse vídeo, pare quando você quiser, anote, volte, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando eu fizer o próximo vídeo sobre desenvolvimento e conclusão e as demais dicas de redação que eu vou colocar aqui. Se você é meu aluno e eu te indiquei para estar aqui, seja bem-vindo, espero que isso ajude você a melhorar as suas notas nas redações, tanto da escola, como do vestibular, dos simulados, enfim. Introdução nota 1000, tá? Olha só. Eu sempre leio as redações que tiram nota 1000. Eu procuro ler essas redações para ver aquilo que os alunos estão fazendo, qual a estrutura que eles estão usando nessa redação. E se tem uma coisa que eu percebo é que existem alguns elementos que são comuns nessas redações que tiram nota 1000. E é justamente esses elementos que eu quero mostrar para que você aprenda a usá-los e faça isso na sua redação. Então vamos lá, introdução. A introdução, você sabe que ela corresponde ao primeiro parágrafo do seu texto, tá? Então, olha só. Quanto à introdução, o que eu percebo é que os alunos que tiram a nota 1000, a introdução deles costuma ter o quê? Contextualização, tese com o tema, tá? Não esqueça de colocar a tese e de mencionar o tema da redação, o tema que você vai falar naquele texto. E alguns, eu poderia dizer a maioria, 90% dos alunos que fazem introdução e que tiram nota 1000, eles costumam fazer a apresentação dos argumentos na introdução. Eu acho muito melhor assim, porque você já diz na introdução qual a sua tese e quais argumentos você vai utilizar para defendê-la. Mas há alunos que preferem não fazer isso, que preferem não mencionar os argumentos. Isso também é possível. Vou mostrar para vocês aqui exemplos que trazem esses dois modelos, tá? Tanto o modelo usando, como o modelo que não usa isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu estou chamando? Eu falei para vocês que é composto aqui por contextualização, tese com tema, apresentação dos argumentos. Vamos ver o que significa cada elemento desse? Olha só. O que é contextualização? É começar relacionando o tema da redação a uma área do conhecimento ou repertório. Então, contextualização é quando você, ao iniciar a tua redação, você pensar em um filme ou uma série, como está aí em cima, um filme, uma série, uma letra de música, uma citação das áreas do conhecimento, pode ser da sociologia, da filosofia, da física, da literatura, etc. Uma estatística, uma alusão histórica, uma definição, uma lei, que tenha alguma relação com o tema da redação. Ou seja, normalmente, alunos que tiram as maiores notas na redação, eles começam a introdução contextualizando. Eles procuram lá, eles colocam lá uma série, um filme, uma citação, a Constituição, alguma abordagem. Alguns professores chamam isso de abordagem temática. Eles usam essa abordagem, essa contextualização, esse repertório para relacionar ao tema da redação. Isso é repertório. Então, quando você tiver um tema para fazer, pense, com o que eu posso relacionar
esse tema de redação? A que, melhor dizendo, eu posso relacionar? Algo que também não pode faltar, um outro elemento, isso aqui é imprescindível. Infelizmente, alguns alunos ainda têm coragem de escrever uma introdução sem tese, e se um texto não tem tese, não tem nada, porque toda a redação ela é feita para justificar uma tese. E o que é tese? É a expressão do seu pensamento. A tese é sua opinião ou o seu ponto de vista acerca daquele tema. A tese é o que você pensa sobre aquele tema, é o teu ponto de vista. E para defender essa tese, você usa o quê? Você faz uso de argumentos. Toda tese, toda ideia que você impõe, que você coloca às pessoas, é necessário que você tenha argumentos que vão sustentá-la. O que são argumentos? São as causas, as razões, as explicações, os motivos que você usa para defender o seu ponto de vista. Numa redação, o ideal é que você tenha pelo menos 2 argumentos. Cada um será desenvolvido em um parágrafo do desenvolvimento. Isso aqui já é outra história, mas o ideal é que você tenha pelo menos 2 argumentos. 3 é muito, 1 é muito pouco, o ideal é que você tenha 2 argumentos. Tá? É por isso que a redação ela é composta por 4 parágrafos, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, porque um parágrafo de desenvolvimento para cada argumento e a conclusão. Então, vimos aqui o que significa contextualização, que eu falei para vocês. Ó. O que compõe a introdução? Contextualização, tese com tema e apresentação dos argumentos. Já vimos o que é contextualização, já vimos o que é uma tese e já vimos o que é argumento. Agora nós vamos ver os exemplos das redações e ver como é que esses alunos colocam isso dentro do texto. Eu quero muita tua atenção para que você aprenda. Vamos lá? Primeiro exemplo. Essa redação, o tema era sobre caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Vamos ler essa introdução. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo à situação. A essa situação, ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Só fazer uma correção aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui eu tenho. Aqui, daqui para baixo, eu tenho a tese. Tá? Deixa eu só fazer essa correção. Aqui eu tenho a tese. Vou colocar aqui para vocês rapidamente, ó. Vou mudar aqui para ficar um pouco mais visível. Pronto. Tá? Percebam aqui. Esse aluno, esse candidato, ele preferiu não mencionar os argumentos que ele vai utilizar nessa redação. Então, o que você vê aqui de verde é o que nós chamamos de contextualização. O tema da redação era caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. E ele usa aqui, ó, ele usa aqui a questão lá da Idade Média, dos tribunais do Santo Ofício, a Inquisição, para contextualizar. Percebam que quando ele coloca aqui, a partir do que está de vermelho, ele já começa a tese. Ó. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Aí ele vai colocando a opinião aqui no final. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa. Olha só. Olha ele mencionando dentro da tese dele o tema da redação. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Certo? Então aí, eu diria até que, por mais que eu tenha dito que ele não menciona os argumentos, mas olhando agora essa introdução, eu percebo que de certa forma ele coloca aqui, ó, que deve ser enfrentado pela sociedade civil, deve ser o argumento dele 1, e pelo Estado, o argumento dele 2. Com certeza ele vai dizer que as pessoas precisam
deixar de lado essa discriminação, essa intolerância, e o Estado também tem que fazer alguma coisa. Eu acredito que seja isso. Ou seja, ele menciona os argumentos já da introdução. Então, aqui eu tenho um modelo de introdução que é de um aluno que tirou nota 1000 na redação do Enem. Vamos ver outro modelo? Olha esse aqui. Esse aqui já é de 2017. O anterior foi 2016. 2017. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Olha só. Então a contextualização aqui é um mito de Sísifo. Ou seja, Sísifo foi condenado por Zeus e tudo. Percebam que a contextualização, isso aqui eu quero, é uma dica para você. Se você conseguir um repertório que seja igual ao conteúdo do tema, bacana. Mas se você não conseguir, você pode criar analogia. Entendeu? Você percebe que Sísifo não tem nada a ver com deficiente auditivo, mas ele vai conseguir fazer essa analogia. Então, se a redação é sobre mobilidade urbana, você consegue um filme, uma série que tem a ver, que fala de algo parecido ou contrário, na hora, de boa. Mas se você não tiver, você pode criar essa analogia, tá? Olha o que ele diz. Agora, a tese, tá? Então, o que está de verde aqui, nós temos aqui a tese, ou a contextualização. Agora, o que está de vermelho é a tese, olha só. Ordinariamente, ou seja, nos dias atuais, esse mito de Sísifo, assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional dos surdos é um desafio. Olha aqui o aluno mencionando o tema da redação, dentro da tese. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, olha só, agora ele vai mencionar, ele vai apresentar os dois argumentos que ele vai utilizar para defender essa tese. Infelizmente, devido não só à negligência governamental, é o argumento 1, mas também ao preconceito da sociedade. Então, essa introdução, ela tem contextualização, a tese com o tema e a apresentação dos argumentos que ele vai utilizar para defender a tese de que os surdos têm desafios no campo educacional e isso se dá por conta da negligência governamental e também por conta do preconceito da sociedade. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Esse aqui já é de 2018, que o tema foi sobre manipulação do comportamento do usuário, né, pelo controle de dados da internet. Mais ou menos isso o tema. Então, olha só. Aqui o aluno ele decidiu não mencionar os argumentos, tá? Ele só quis colocar contextualização e tese. Isso é possível, tá? Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Certo? Até aqui é a contextualização. Agora vem a tese. Tá? Percebam, gente, que da tese, percebam que da contextualização, ele já puxa a tese para fazer ou uma analogia de semelhança ou de oposição. Olha só. No entanto, com o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação de usuários pela seleção prévia de dados, olha só, mencionando o tema da redação, é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, olha só, percebam que aqui o aluno ele só colocou contextualização, que ele trouxe lá a música, a canção do Gilberto Gil, e em seguida colocou a tese dele. Isso é totalmente possível. Então, aqui só tem dois elementos na introdução. Outro exemplo, esse aqui já foi de 2019, que o tema foi sobre democratização do acesso ao cinema. Vocês estão vendo aí, como eu estou vendo desde 2016,
mostrando os estilos de introdução de quem tira nota 1000 e que é comum nelas. Olha esse outro. O longa-metragem nacional Na Quebrada, aqui já é um filme, né? Revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Até aqui, até a arte, eu tenho a contextualização com o filme. Agora olha a tese. Olha como ele aproveita essa contextualização para puxar a tese, tá? Lembre-se, da contextualização você vai surgir, vai vir a sua tese, que pode ser você dizendo que o que acontece hoje com o cinema é semelhante ao que acontece na contextualização, ou é oposto ao que acontece com aquilo que você contextualizou, ou com o filme, ou com a história, ou com a série, ou com a música, tá? Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, aqui ele está fazendo uma oposição entre a obra e o que se tem, ainda representa a história de parte minoritária da população, haja visto o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo as classes menos favorecidas. Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário, agora sim, ele vai mencionar, dentro da tese dele, os dois argumentos que ele vai utilizar. Analisar as causas corporativas, é o argumento 1, e educacionais, e as causas educacionais, que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Então, eu tenho aí uma introdução que tem contextualização, que tem tese, e a apresentação dos dois argumentos que o aluno irá usar para defender o ponto de vista. Percebam que dentro da tese ele também menciona o tema da redação, acesso ao cinema no Brasil, tá? Ok, gente, aqui outro exemplo, tá? Eu não vou ler, mas eu vou deixar aqui para que você possa parar aí o vídeo e ler. Aqui também outro usando filme, outro exemplo também que eu trouxe. E agora, para terminar, eu quero ler essa introdução que foi de uma aluna de Imperatriz, que tirou 1000 na redação, e a introdução dela segue exatamente o modelo que eu mostrei para vocês. Contextualização, tese e os dois argumentos que irá usar dentro do texto. Vamos ler? No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Pronto. Eu tenho ali a contextualização. Agora a tese. Em consonância com a realidade de Arthur, percebam que agora a tese já está fazendo algo de semelhança com a contextualização. Vocês estão entendendo? A contextualização dá início à minha tese. A minha tese vem dessa contextualização, ou dando uma ideia de semelhança ou de oposição. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associados às doenças mentais, olha o tema da redação, estigma associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Não esqueça de mencionar o tema dentro da tese. Ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre, agora ele vai apresentar, vai apresentar os dois argumentos que ela vai defender. Seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde-amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. Tranquilo, gente? Então, eu falei hoje para vocês sobre a introdução, nota 1000, da redação, tá? Essa é a introdução, nota 1000. Guarde esse vídeo, assista quantas vezes você quiser, compartilhe com seus amigos que têm dificuldade em fazer a introdução. E a próxima aula eu vou falar para vocês como fazer o desenvolvimento da redação, que é a parte que a maioria dos alunos tem muita dúvida. Até mais, tá? Fique com Deus, forte abraço, até a próxima!